desde o versículo 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. O que a gente aprende desse texto, dessa introdução ao livro de Lucas? Basicamente, que inicialmente o ensino era transmitido oralmente. Nós até podemos falar no Antigo Testamento em uma ação de Deus ordenando para que as suas palavras fossem escritas, mas interessante, no Novo Testamento, me parece, não há essa ordem explícita. Vocês já se deram conta disso? Jesus ensinou, Jesus formou os seus discípulos, Jesus os comissionou, mas me parece que em nenhum momento ele disse explicitamente para que esse seu ensino fosse escrito. Por quê? Porque basicamente o ensino ele era oral, ele era passado de tradição em tradição, e o que Lucas está dizendo é exatamente que ele pesquisou as testemunhas oculares da vida do ministério de Jesus, colheu os seus relatos e transformou isso em texto para quê? Para que a pessoa que aqui era o seu leitor pudesse ter certeza das verdades em que ela foi instruída. Bom, nós estamos há 2000 anos do Jesus histórico. Para nós, obviamente, isto ainda é muito mais importante, termos num texto escrito os relatos, os ensinos, a história de Jesus, porque do contrário, talvez por tradição oral, isso poderia ter sido perdido ou distorcido. Mas o que é interessante aqui é reconhecer que Lucas, tendo ciência desses relatos, dessas testemunhas oculares e seus depoimentos, ele fez pesquisa. Ele foi atrás, ele investigou para ver se efetivamente não havia nenhuma invenção, exagero, acréscimo ou adição de textos aos textos de Jesus. E nem por isso eu vou reconhecer que o Evangelho de Lucas é menos inspirado ou menos divino pelo fato de ele ter feito pesquisa. Às vezes a nossa ideia de inspiração é aquela ideia de eu fechar os olhos e de repente, à custa da minha própria razão, eu apenas ser um veículo e é Deus falando por minha boca. Me parece que o conceito de inspiração não é assim. A inspiração é uma ação de Deus no ser humano, mas também é o ser humano transformando essa ação nas suas palavras. E é por isso que se pode dizer com certeza que a Bíblia é tanto palavra de Deus como palavra humana. Não é à toa que os evangelhos são diferentes, têm a mesma história, o mesmo autor que move esses evangelhos, mas eles conseguem ser, em alguns casos, bem diferentes, especialmente o evangelho de João. Então, reconhecer essa humanidade é uma coisa importante, especialmente para nós mais pentecostais, em que achamos que a inspiração é um conceito basicamente de receber um sinal que passa pelo meu corpo, sem mesmo que eu entenda, e de repente as palavras já saíram e eu nem me lembrei do que aconteceu, como se fosse um espírito que baixa num ser, anula esse ser e usa apenas como veículo, como um canal mecânico. Parece que não é assim. Esses escritores podem não ter tido nem consciência de que nesse momento estavam sendo inspirados. De repente, Lucas lá, entre inúmeros relatos da vida de Jesus, talvez com rolos abertos diante de si, e fazendo pesquisa, e suando talvez, e se desgastando nesse sentido, e pesquisando com intensidade, ele talvez nem tinha consciência de que o seu texto viria a ser um texto autoritário,
ou autoritativo, melhor dizendo, e inspirado. E é por isso que é importante fazermos essas afirmações. O vocabulário e o estilo literário de cada autor foi preservado nesses textos. Parece que Deus faz uso da personalidade, temperamento histórico e experiência dos autores para transmitir por cada um uma mensagem apropriada e única. E nesse sentido até não há problema de que alguns de nós nos identifiquemos mais com um ou com outro evangelho. Por que Amós trata da justiça de Deus? Qual é a história de Amós? Por que Oséias trata do amor de Deus? Qual é a história de Oséias? Por que João também trata desse tema? Por que Pedro fala tanto em esperança? Por que não lembrar que Pedro foi aquele que negou Jesus? E que talvez por isso tenha falado com tanta clareza sobre o conceito de esperança, ou seja, um Deus que inspirou autores humanos dentro da sua vivência e fez uso disso. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus, mas também é a palavra humana. Lá em Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 1, versículo 20. O que a gente encontra aqui? Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Aqui está bem claro o aspecto de palavra divina. O profeta, como meio, está declarando explicitamente: a boca do Senhor o disse. Agora, vamos a Atos 3, 21. O texto está falando de Jesus. E diz assim: ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Deus falou, mas por boca dos profetas. Em Isaías 1:20, parece que era a boca do próprio Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Deus então fala pelos profetas. E o texto mesmo diz: de maneiras diversas. Agora vá 2 Pedro 1:21. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quem é que falou? Homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E é por isso que, por vezes, a lei vai ser descrita como lei de Moisés e, às vezes, lei do Senhor. Mesmo assim, reconhecendo essa humanidade dos textos, além da divindade, a confissão ortodoxa cristã tem reconhecido que essa palavra, esse texto, não contém erros. E a isso chama inspiração verbal, significando que até a vírgula, os pontos, ou acentos, ou locuções, todas elas estão dentro do conceito da inspiração. Então a Bíblia é inerrante, ela não contém erros.
e a isso chamamos inspiração verbal. Porque há quem sustente que a Bíblia é verdadeira dentro da sua mensagem global, não dentro de cada texto, frase ou palavra. E obviamente que é um perigo, né, nós entramos nessa seara, porque no momento em que eu começo a ver que é possível que a Bíblia contenha erros, quem vai dizer onde estão esses erros? E será que tudo não vai acabar se perdendo? Então, a confissão ortodoxa da igreja tem reconhecido, sim, que essa Bíblia, que esse texto bíblico, ele é inspirado por Deus e é uma inspiração verbal que nos faz dizer que a Bíblia não contém erros. É claro que isto não significa dizer que cada palavra da Bíblia seja literalmente verdadeira só porque está na Bíblia. Depende do seu contexto. Se a gente, por exemplo, examinar o livro de Jó, nos seus 37 primeiros capítulos, basicamente quem fala ali são os amigos de Jó, que têm ideia sobre Deus equivocada. E isso fica bem claro no final do livro de Jó, quando Deus diz lá para Jó: os teus amigos falaram sobre mim o que não era correto. Então, não é porque está na Bíblia que necessariamente, na sua literalidade, é palavra de Deus. Agora, está na Bíblia, dentro do seu contexto, e é isso que precisa ser analisado. Ou seja, podemos, nesse sentido, falar de palavra inspirada quando a Bíblia é livre de erro em tudo aquilo que ela afirma, em tudo aquilo que ela ensina. E aqui entra a questão da interpretação. O que precisamente a Bíblia ensina? E aonde vão surgir as grandes diferenças teológicas, os debates, as divisões, porque nós vamos tentar dizer a Bíblia ensina isto e outros vão dizer não, a Bíblia ensina aquilo. Há muita coisa figurada na Bíblia. O que nós chamamos, por exemplo, de descrições antropomórficas, que é descrever Deus de uma forma humana, até para que a gente entenda. Ainda que Deus esteja numa outra categoria, num outro nível, e nós vamos ver isso quando tratarmos de doutrina de Deus, é impressionante o que o texto bíblico nos mostra sobre Deus. Para que o ser humano o entenda, muitas vezes Deus é descrito com linguagem humana, como se Deus tivesse olhos, ouvidos, boca, braço, mão. Ora, diz o texto que Deus é Espírito. E às vezes até a imagem que a gente faz de Deus é uma imagem de um grande ser humano, de um super-homem, de um ser superpotente, mas humano. Ou, como já pensaram, um velhinho sentado numa cadeira com grande sabedoria. Será que nós podemos dizer isso de Deus? Ou quando a Bíblia diz que Deus tem olhos, ouvidos e mão, basicamente ela não usa uma linguagem humana para que nós possamos entendê-lo. Tanto é verdade que às vezes Deus é descrito com linguagem de animais. O zoomorfismo. Deus tem asas, Deus tem penas. Será que nós vamos também imaginar um Deus como uma águia, um Deus como... Bom, ele pode em um momento ou outro ter essas figuras, mas dizer que Deus é isso, talvez é limitar Deus. Bom, Jesus é chamado do Cordeiro. Por vezes ele é caracterizado como leão. Agora, essas figuras de linguagem todas talvez sejam para indicar características específicas suas, mas não para definir a sua imagem ou quem ele é. Vou dar um exemplo. Salmos 19. Vá comigo. O que diz aqui o texto de Salmo 19? Os céus proclamam
a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Como eu falei antes, a revelação de Deus na natureza, na criação. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E é por isso que às vezes a gente precisa entender que o nosso Deus, em certo sentido, é racional, sim. E atinge a nossa razão, sim, porque a nossa razão quem deu foi Ele. O problema é quando a nossa razão é usada, não subjugada a Ele, mas Ele nos deu capacidade de entender. Então, olhar a natureza e refletir e talvez concluir que Deus existe, é o que muitos cientistas estão fazendo hoje. E não há nenhum problema nisso, é uma parte da revelação. Aliás, se eu entender que conhecimento verdadeiro é o conhecimento de Deus, eu não vou ter receio algum de qualquer descoberta científica. Por quê? Porque toda descoberta verdadeira nada mais vai fazer do que dar testemunho de Deus. O fato de eu não conseguir comprovar alguns elementos da minha fé é diferente de eu crer em uma coisa que eu possa até achar que é fantasiosa. Isto não é o Evangelho. Ou seja, o fato de eu não poder comprovar não pode ser comparado ao fato de eu, talvez até dizer, se Jesus existiu ou não, não importa, importa que eu creio nele. Bom, isso é um equívoco. Por quê? Porque diz a Bíblia que se Jesus não morreu na cruz, vã a nossa fé e ainda permanecemos no nosso pecado. Então, negar o Jesus histórico, negar o evento morte e ressurreição para nós cristãos é um problema. Então, o fato de talvez eu não conseguir provar isso, não é a mesma coisa de eu dizer se aconteceu ou não, não importa. E por isso nós cristãos não temos receio nenhum da ciência. Por quê? Porque à medida em que a ciência trilhar um caminho e começar a descobrir coisas, e entrar no método científico mais qualificado e descobrir verdades, eu tenho a convicção de que ela só vai, nesse sentido, se aproximar do conhecimento de Deus, que é autor da ciência, que é autor da criação, que deu a razão ao ser humano, e assim por diante. Mas olha só o que diz o versículo 4 no final. As suas palavras até os confins do mundo, aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Quando eu olho um texto como esse, eu posso afirmar, e a Idade Média fez isso, que o Sol se movimenta, e que a Terra é o centro do universo, em torno da qual giram os demais astros, planetas e assim por diante. Ou seja, se eu olhar esse texto literalmente falando, quando o observador vê o Sol iniciar-se no Ocidente e se pôr ao Oriente, a minha conclusão é de que o texto bíblico está sustentando o sistema pré-copérnico de compreensão do sistema solar. E não é isto. Por quê? Porque, obviamente, o texto de Salmos é um texto poético. E, obviamente, que o que está em questão aqui é como o observador vê o Sol. Não se a Terra se mexe, mas, basicamente, do seu ponto de vista, é o Sol que se mexe. Então, se eu não levar isso em conta, eu vou tentar, através de um texto poético, que é Salmos, sustentar que a Bíblia define que a Terra é o centro do universo. E, obviamente, Copérnico veio a descobrir que isso não é assim. Então, preste atenção. Por vezes, os descobrimentos científicos não vão pôr em xeque a Bíblia, mas talvez vão nos reorientar na maneira como nós lemos a Bíblia, para que nós nos demos conta de que a Bíblia não é um documento científico, mas a Bíblia é a narração de eventos, e houve já quem dissesse, por exemplo, que os evangelhos não procuraram dar uma biografia de Jesus, mas eles são textos
de uma testemunha que conviveu com Jesus e que tinha apenas o interesse de propagar esses ensinamentos e esse testemunho de Jesus com quem eles conviveram. E é por isso que errará todo o método histórico de crítica à Bíblia quando pegar esse texto na forma de um documento e quiser analisá-lo como se fosse uma biografia, como se os autores daquela época tivessem o mesmo critério que um historiador ou que um biógrafo tem hoje. Então, o que as descobertas de Copérnico fizeram? Ajudaram os teólogos da época a reinterpretar o texto, vendo que o texto era poético e não era um cientista que estava dizendo que o sol estava se mexendo. E é por isso que a interpretação, ela é uma questão fundamental quando nós nos aproximamos da Bíblia. Agora, como é que nós podemos falar em inspiração? Seguidamente, a gente se debate aí com diferentes traduções da Bíblia. Uma parece dizer uma coisa e a outra, às vezes, parece dizer o oposto. É bom dizer que só se pode falar em inspiração daqueles textos que foram escritos originalmente. O Antigo Testamento em hebraico e aramaico e o Novo Testamento na língua grega. Ou seja, a tradução para o português, para o latim, a tradução para o alemão, para o inglês, de qualquer maneira, é uma tradução que faz interpretação. É impossível uma tradução bíblica não interpretar, principalmente num texto extenso que nem esse, e distante no tempo, distante culturalmente, distante geograficamente. Então as traduções vão se ajudar umas às outras para que se chegue num texto mais exato, mais fiel, e é por isso que na interpretação se comparam traduções. Por isso, falar em inspiração é reconhecer que inspirado é tão somente aquele texto grego, hebraico e aramaico, textos que efetivamente foram os textos originais que definiram o conteúdo cristão, o conteúdo judaico e assim por diante. E é por isso que na Reforma, um dos principais movimentos é o de voltar às fontes, porque até então a igreja vinha lendo a Bíblia no latim, na Vulgata, tradução de Jerônimo, e muitas vezes ela se baseava não tanto na Bíblia, mas nos escritos dos pais apostólicos e até em como a igreja definia cada assunto da fé cristã. E é por isso que um dos princípios fundamentais da Reforma é dizer: a Escritura é a nossa norma de vida e a nossa fonte de fé, e somente ela. Porque em um dado momento havia doutores em teologia que não haviam nem lido a Bíblia toda ainda. Isso era muito comum, e as pessoas elas entravam em contato com o texto bíblico como? Através dos estudos de Agostinho, através dos estudos dos pais apostólicos, que examinando os textos, davam as suas interpretações, e a igreja então investia muito mais nos escritos destes líderes do que propriamente no texto bíblico em si. É por isso que se fala que a Bíblia, para alguns segmentos religiosos, é uma das revelações de Deus. Também o ensino da igreja é outra revelação, e também as tradições são outra revelação. E aí eu me refiro mais ao catolicismo romano. Mas para a igreja protestante, basicamente, quando houve o sola escritura, se tomou uma decisão de que a Escritura é que diz o que a igreja ensina e não a igreja é que diz o que a Escritura diz. Isso parece simples, mas isso foi uma revolução com o período da Reforma. Porque até então as pessoas gastavam horas e horas em estudos dos exegetas, dos pais apostólicos e pouco tempo no texto bíblico. Então na Reforma o que se diz? Não, nós precisamos voltar à fonte para saber se esses pais, para saber se os seus demais seguidores se ativeram ao texto bíblico e o interpretaram corretamente, do que pegar o que eles escreveram e tomar como norma. E aí então há um retorno às fontes, e nesse sentido há um humanismo na Reforma, quando eles voltam ao grego, voltam ao aramaico e voltam ao hebraico para dizer o que efetivamente a Bíblia diz.
pregações, tradições, decretos ou dogmas não são inspirados, são interpretações. A minha pregação aqui, o meu ensino aqui hoje pela manhã, ele é uma interpretação. Que a gente procura que seja a mais fiel possível, mas, tão somente se eu lesse o texto aqui em hebraico, aramaico ou grego, eu poderia dizer, bom, isso é o texto inspirado. E é por isso que a nossa conferência aos originais tem que ser constante. É verdade que nenhum manuscrito original sobreviveu. O que temos hoje são cópias de cópias, tanto do Antigo como do Novo Testamento. E isso talvez é providência divina, evitando superstições. Mas sabemos do cuidado dos escribas judeus nessas cópias. O exemplo disso é os manuscritos do Mar Morto, copiados fidedignamente. E comparados aos textos anteriores do Antigo Testamento, se percebeu uma equivalência. Além disso, temos muito mais cópias antigas do texto original do que qualquer outra obra literária no mundo. Comparando-as umas com as outras, essas cópias originais, ou até comparando essas cópias originais com versões, que são as traduções, e até com as citações da Bíblia que os pais faziam nos seus escritos, os críticos textuais estabeleceram o texto autêntico, especialmente no Novo Testamento.